Muito bom dia, saúde a todos com a doce paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Hoje quero falar do maior pregador de toda a história, o maior profeta que já passou por este mundo, por essa terra. Um profeta que pregava sempre a verdade, um profeta que pregava a justiça, um profeta que pregava o amor. O profeta que não media esforço para pregar o evangelho da paz, o evangelho da justiça, o evangelho do reino dos céus. E esse profeta, ele foi perseguido, ele foi odiado, ele foi julgado, ele foi condenado a morrer por falar a verdade, por pregar o santo evangelho. Hoje quero vos falar, meus amados irmãos, daquele que é a raiz de Davi, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o sumo sacerdote eterno. Hoje vos quero falar do querido, amado Mestre Jesus. Sim, Jesus de Nazaré, o maior pregador que esteve na face da terra, o maior profeta que houve entre nós, em Jerusalém. Ele que pregava sempre a verdade, ele que nos ensinou a amar, que nos ensinou a perdoar, ele que nos deixou vários exemplos de como sermos cristãos, de como sermos discípulos seus. Sim. Mas o que eu quero falar nesta manhã, meus amados irmãos, a respeito de Jesus, é que este pregador, este profeta, ele não cobrava nenhum centavo para pregar a mensagem, para operar maravilhas, para curar os enfermos. Tudo era gratuito, tudo era feito por amor, porque essa era a missão do Senhor Jesus. Era fazer o bem, era levar saúde aos enfermos, era levar liberdade aos que estavam cativos, aos prisioneiros, na carne e no pecado, e na vida espiritual. Jesus, ele veio libertar os cativos das prisões de Satanás. Ele veio curar os enfermos que estavam cheios de enfermidades. Ele veio curar cego, coxo, aleijado, mudo. As pessoas falavam que era mudo. O cego via, coxo andava, morto ressuscitava, somente ao ouvir a sua maravilhosa voz. Outros eram curados ao tocar nas vestes, nas olas do seu vestido, ou do seu manto, tanto faz. Assim era Jesus. Mas quanto Jesus cobrava para isso, fazer isso? Nenhum centavo, nenhuma prata recebia por isso. O que é diferente dos pregadores modernos de hoje, o que é diferente dos falsos profetas que existem em nosso meio, o que é diferente dos falsos missionários que existem em nosso meio, o que é diferente dos falsos ministros que ministram o evangelho de anátema, um evangelho putreficado, um evangelho de fariseu que não salva, que não liberta e que não cura, que não comove as almas ao arrependimento sincero para com Deus. Por quê, meus amados irmãos? Porque muitos que se dizem profeta do Senhor, muitos que se dizem mulheres e homens de Deus estão cobrando, estão roubando em nome de Jesus, estão fazendo a palavra de Deus mercadoria, negócio. Eu só vou na tua igreja se você me pagar X. Eu só vou lá na tua igreja se você me pagar X. Mas eu quero ir para um hotel de 5 estrelas. Eu quero andar de Hilux. Eu quero ter 30, 40 toalhas. Eu quero ter regalias. Para se engrandecer, para se exaltar. Porque isso não é obra do homem, isso é obra do Espírito Santo. Quando somos usados é porque o Espírito Santo nos usa, segundo a misericórdia de Deus. Mas as pessoas fazem da casa do Senhor comércio, casa de baderna, assim como estava passado, assim como fazia o fariseu, que vendia no templo do Senhor, que fazia o templo do Senhor, casa de comércio, assim está tudo de hoje, não é diferente. Homens que vendem a palavra de Deus, homens que vendem o louvor, homens que vendem a oração, homens e mulheres que se corrompem diante deste mundo, fazendo das coisas de Deus te acorta, achando que Deus se vende, que a palavra de Deus é vendida. Não, ela é de graça.
O Espírito Santo não se vende. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Mas ai desses que assim estão agindo, ai desses que cantam por dinheiro, ai desses que pregam por dinheiro, ai desses que acham que Deus é um comerciante, ou um agiota, um barganheiro. Não. Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é justiça. Mas lembre, meus amados irmãos, Deus também é fogo consumidor. E não tolera brincadeira com o seu nome, não tolera chacotice com o seu nome, com a sua palavra, não. Ele há de pedir conta a estas pessoas que assim estão agindo, roubando em nome de Jesus, enriquecendo em nome do Evangelho. Essa é a verdade. Isso aqui não é um ataque a ninguém, mas é a verdade que vemos nos dias de hoje, homens bilionários vendendo a palavra do Senhor, vendendo mentira, dizendo falsas profecias, dando falsos profetários de todo tamanho, profecias que não se cumprem porque não é de Deus, porque quando Deus fala, Deus cumpre, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, com as suas promessas. Está cheio de mercenários na casa do Senhor. Está cheio de falsos profetas na casa do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo disse, que muitos se apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônio. E assim está acontecendo. Ventos, doutrinas de demônio estão se espalhando no meio da igreja. Aonde o pecado está abundando, aonde a graça está se acabando, aonde a mentira está vencendo, aonde a verdade já não é mais pregada, aonde a santidade não é mais pregada, aonde a irreverência abunda, aonde o desrespeito ao Senhor está cada dia maior, aonde o temor a Deus está faltando, aonde a reverência ao Senhor está faltando, porque assim estão muitos nos dias de hoje, mentindo em nome de Jesus, roubando em nome de Jesus, fazendo o que bem querem em nome de Jesus. E aí ele diz, foi Deus que falou, foi Deus que mandou, foi Deus que me disse, foi Deus que usou. Essas pessoas não são instrumento do Senhor, são instrumento de Satanás. Porque a Bíblia diz que o mentiroso não herda o reino dos céus. E se assim está agindo essas pessoas, eles são mentirosos. E sua parte será no lago de fogo, segundo a palavra de Deus. Não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus que diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Então, se você está se qualifica nessa situação, meu amado irmão, é melhor se converter, é melhor se arrepender, é melhor nascer de novo, é melhor pedir perdão ao Senhor e seguir uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de compromisso com a palavra do Senhor, pregando o evangelho da justiça e do amor, o evangelho da paz. Não se vendendo, não se prostituindo como os prostitutos de antigamente, como os fariseus prostitutos que prostituíam-se por dinheiro, por glória, por poder, por politicagem. Deixavam de pregar a verdade, deixavam de receber a verdade, rejeitavam ao mestre porque ele era verdadeiro, para se corromperem com o sistema maléfico, com o sistema religioso. Porque foram eles que mataram Jesus. Foi o sistema religioso que matou a Jesus, por não aceitar as verdades que ele pregava, por não aceitar a obra de Deus na terra, por se acharem santos demais, os donos da verdade, e eram os mais mentirosos, os mais sujos, os mais impuros, que vendiam, se corrompiam diante do poder de Roma. Assim está o dia de hoje. Homens se corrompendo com este mundo, com a vaidade, o organismo pecaminoso, dizendo não tem nada a ver, não querem pregar mais essa doutrina, não querem aprender mais sobre a palavra de Deus, não querem pregar o verdadeiro evangelho, querem pregar um evangelho distorcido, um evangelho mentiroso, um evangelho que não salva, que não liberta, que não purifica e que não leva ninguém para os céus. É o que muitos estão fazendo no dia de hoje, pregando um evangelho que não é o de Cristo Jesus. Mas que o Senhor venha ter misericórdia desses que assim estão agindo, para que os seus olhos sejam riscados do livro da vida. Por isso, igreja, prepara-te. Seja um verdadeiro adorador. Seja um verdadeiro missionário, um verdadeiro pastor, um verdadeiro levita da casa do Senhor. Faça a vontade de Deus. Não entristeça o Espírito Santo, mas alegre o Espírito Santo. Não pregue a mentira, mas pregue a verdade. Seja luz em minhas trevas. Seja sal para salgar este mundo sem sabor. Lembre-se, Jesus está voltando e não tarda em chegar. Prepara a igreja para se encontrar com o Senhor teu Deus. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Fique todos na paz do eterno Rei da Glória. E lembre-se, Jesus em breve vem e não tarda em chegar. Prepara o teu altar, prepara a tua vida, santifica-te,
porque logo vem o noivo buscar a sua igreja. Para ouvir essas mensagens mais, acesse nossa página no YouTube, Nova Canaã TV e também no Poder da Palavra. Deixe seu like, comente, compartilhe e vamos juntos semear a semente que é para Deus em cada coração. Deus abençoe. Shalom Adonai.